mais um vídeo do canal Samurai Trader para você. Nesse vídeo eu vou te explicar como que eu faria uma gestão de uma conta de $100 começando agora em agosto até dezembro. Hoje é dia 4, então vamos começar o gerenciamento dessa conta a partir de hoje. Se você está com dificuldade para mudar o seu resultado no mercado financeiro, assista essa aula completa. Eu tenho certeza que vai abrir a sua cabeça. E a gente está saindo de $100 para buscar $500 no final do ano e começar 2027 com um pensamento diferente, já com uma conta legal para a gente começar 2027 no operacional maravilhoso. Então, se você já está curtindo o vídeo, faça uma pausa, já deixa o like, compartilha com alguém que você conhece esse vídeo, porque eu tenho certeza que depois que você assistir todo esse vídeo, o seu pensamento dentro do mercado financeiro vai mudar. Então bora lá pro vídeo, galera. Plano de day trade de agosto até dezembro. Hoje é dia 4 de agosto. Eu estou apresentando para você um plano que pode mudar o seu quadro geral dentro do day trade. Se você pretende um dia viver dentro desse mercado, eu recomendo que você assista esse vídeo até o final, porque pode fazer total diferença na sua vida. Então, quando a gente olha aqui, o nosso objetivo geral do planejamento é o quê? É melhorar a nossa disciplina, fazer com que a gente consiga construir uma disciplina 100%. A gente vai estabelecer um roteiro disciplinado e consistente dentro do day trade dos meses de agosto até dezembro. Se você se prontificar a fazer esse desafio de todos esses meses, seguir o passo a passo, eu tenho certeza que você vai se tornar lucrativo no mercado e vai começar 2027 com uma visão diferenciada dentro do mercado, mas você precisa seguir o passo a passo. Então a gente vai ter um planejamento de gestão 100%, a gente vai definir regras claras de gestão de risco, limite de perda e procedimentos operacionais para maximizar a consistência dos resultados. E além de tudo, a gente vai falar muito de proteção, né? Vamos priorizar a proteção do capital. Acima de tudo, vamos garantir que o risco permaneça sempre controlado em cada operação. Então você precisa ter em mente que essa aula não é sobre gráfico, não é sobre ganhar dinheiro. Essa aula é sobre você conseguir a tão sonhada consistência. Isso aqui é aula de mentoria, pessoal. Tem gente cobrando o olho da cara para uma aula dessa daqui, tá bom? Estou disponibilizando para vocês aí de uma forma gratuita para a gente conseguir ir crescendo dentro do mercado. E fica uma dica, né, sobre os riscos dentro do mercado, galera. Aviso sobre os riscos. Então, quais são os riscos de você estar operando no mercado financeiro? Riscos elevadíssimos, tá? Elevadíssimos. Resultados, não temos garantia de resultado. Não tem garantia. Perda de capital, você corre esse risco de perder seu capital. Volatilidade dentro do mercado, não tem como controlar isso. Então não existe falsa promessa aqui para vocês. O que eu vou apresentar para vocês é uma realidade, certo? Então aqui eu já estou avisando sobre os riscos. O day trade ele envolve risco elevado, resultado não garantido e pode variar significadamente. Por isso a gente precisa ter um plano, e é o que eu vou construir junto com você. Esse plano não constitui recomendação de investimento, pessoal. Sempre opere com responsabilidade dentro dos seus limites financeiros. Então, apesar dos riscos, você já ouviu falar que quem não toma risco na vida não consegue viver o extraordinário? Pois é. Então, a gente vai tomar risco, mas um risco controlado para a gente conseguir ter um resultado positivo. Certo? Então, seguindo cronograma, pessoal, a gente vai precisar fazer aportes mensais, tá? Já vou falando para vocês que você vai precisar aportar aí, ó, no total dos meses, o equivalente a $300, né? Então o nosso plano, ele tem um aporte mensal. Então a gente vai começar em agosto, pessoal, com $100 no primeiro mês de aporte. Nos demais meses a gente vai fazendo $50 de aporte para a gente ir crescendo a nossa conta. Então a gente vai começar com agosto $100 e os demais meses $50 até dezembro. Pô, Samurai, eu não tenho esse dinheiro. Começa com 50, vai fazendo aportes de 25, tá? Já é alguma coisa. Você consegue também ir administrando. Porém, com $50 é muito difícil de ter uma gestão de risco. Então, eu recomendo no mínimo $100, tá?
Lembrando, a gente não vai ganhar dinheiro, mas a gente vai criar consistência dentro do mercado nesse período, certo? Então, se você está comigo, continua no vídeo. Gestão de risco por operação, galera. A regulamentação é essencial para a produção de capital e manter a disciplina operacional durante a operação de day trade. Então, assim, pessoal, a gente precisa ter uma gestão de risco. Eu defini aqui para vocês uma gestão de risco muito controlada, galera. Muito controlada. Então, se você olhar aqui, ó, 5% de risco máximo. Relação risco-retorno, no mínimo 1,5, tá? 1,5 para 1. Beleza? 1,5 para 1 no mínimo. Operações por dia, pessoal. Vamos tentar travar em 2 operações, tá? 2 encerramento, 2 perdas, galera. Já era, entendeu? Você já vai bater suas operações do dia, você também bate perda total. E o risco por dia do capital, pessoal, no máximo aí 5%. Não dá pra gente ter uma perda maior do que 5%. Beleza? Então vamos dar uma olhada aqui no próximo slide. Então tá aqui, ó. Aqui eu tô definindo para vocês o limite, pessoal. O limite que eu acho que vai dar pra gente se alinhar bastante. Então, ó, o limite diário, eu recomendo de verdade, pessoal, 1%, tá? 1% da conta. Você consegue trabalhar um valorzinho pequeno, mas é um valor que não vai bater tanto em você. Pode até, vamos colocar até 2%, tá, pessoal? De 1 a 2%. Pelo seguinte, você tá com uma conta de 100 dólares. 100 dólares, o seu limite diário de perda, ele daria aí 2 dólares no máximo. No máximo, né? E aí o semanal, 4%. Ou seria 4 dólares na semana, você teria 2 dias de stop, certo? 2 dias de stop, você operaria aí tranquilo. E o mensal, 10 dólares, galera. Se você perder 10 dólares desses 100, galera, eu recomendo você a voltar pro simulador, tá? Porque você operando com operações pequenas, que eu vou explicar aqui agora, não dá para perder 10 dólares, beleza? Então, o que a gente tem que fazer? Agora é a hora de você travar o seu operacional aí, pessoal, e entender de fato que o gerenciamento de risco ele é muito importante para você. Então eu tenho um capital inicial de 100 dólares em agosto, né? E eu vou colocar uma trava aqui, ó, de 1 a 2% de stop diário, 4% semanal e 10% mensal. Então eu vou operar com quanto? Eu não posso ter um loss maior que 50 centavos de dólares. Beleza? De 1 a 50 centavos de dólares é o meu stop. Se eu vou fazer 2 operações, eu consigo colocar 1. Se eu vou fazer 4 operações, eu consigo colocar 50 centavos de dólares. Beleza? Por operação, por dia, pessoal. Por dia. Então você vai bater aí 2, 3 operações no máximo. Que isso significa o quê? 0,5% da sua conta e 1% da sua conta. Pessoal, você tá entendendo quando eu falo para você que você vai correr o risco aí de 2%? É dinheiro pra caramba de uma conta de 100? Mas se você sair no lucro, galera, você vai sair aí, ó, sempre buscando de 1,5% a 2%. Eu costumo de 1,5% a 2% de risco-retorno. Costumo falar sempre que é melhor você pegar 2 para 1 todas as vezes. Então a gente está falando aqui, ó, de arriscar 0,50 para eu sair com 1 dólar, certo? Arriscar 1 para eu sair com 2 por operação. Se eu fiz 3 operações no dia, se as 3 der positiva, já são 6 dólares. Ou seja, pessoal, 6% do seu capital em um dia. Isso é fora da curva, tá? É um valor muito alto. Eu estou tentando trabalhar com os mínimos de valores, mas mesmo assim acaba se tornando muito alto. Eu sei que falando em dinheiro, pô, Samurai, 6 dólares é pouco, galera, mas a gente está fazendo aqui um trabalho profissional para consistência, beleza? Então, ó, tá alinhado. O risco diário de 1%, de 1 a 2% no máximo, não passe disso. Ou seja, 1 dólar ou 2 dólares de prejuízo no máximo.
Semanal, 4%, ou seja, 2 dias de stop. Eu vou parar de operar essa semana, vou pro simulador, volto semana que vem. Beleza? E se bater 10%, você para e volta o mês que vem, cara. De verdade, para e volta o mês que vem. Entendeu? E aí a gente volta para fevereiro. Então, para fevereiro não. Nossa, eu tô viajando. A gente volta para setembro. Então, calculados os riscos, pessoal, vai ficar mais fácil as operações. Beleza? Vai ficar mais fácil as operações. Regra de entrada, né? Então a gente tem que aqui, ó, a gente tem que fazer aqui, ó, seguir o plano operacional, confirmar setup técnico, gestão de risco definida, stop loss configurado, horário de operação. Tudo isso, pessoal, eu acredito que todo mundo aqui já tenha, né? E quem ainda não tem é porque ainda não fez a minha mentoria, não entrou no meu time e não sabe como é que faz a parte técnica. Essa aula, ela é uma aula de plano de trade, então não tem a técnica aqui, tá, pessoal? Mas você precisa definir todas essas regras também, beleza? Que são as regras de entrada, então você precisa seguir as suas regras. A disciplina na entrada é tão importante quanto a saída, então você tem que saber o momento de entrar, o momento de sair, mas isso não é o assunto para essa aula. Essa aula ela é feita para a gente criar gestão de risco e para manter esse capital até dezembro, beleza, galera? Então, vamos seguindo aqui, próximo passo, aporte, pessoal. Agora vem, a gente vai fazer mês a mês aqui o que a gente precisa fazer. Então, primeiro mês eu vou fazer um aporte de 100 doleta, galera. 100 doleta, tá? Vou fazer um aporte de 100 dólares e vou seguir o passo a passo do risco que eu falei para vocês, de 1 a 2% por dia, 4% na semana e 10% no mês, dentro desses 100 dólares que a gente fez o primeiro depósito no mês de agosto. Ativos prioritários, pessoal, vai depender do que você costuma operar. Mas, como eu sempre falo, se você está operando pela Vantage, dá para você operar HK, que é um ativo barato. Dá para você operar o Bitcoin, que é um ativo barato. Dá para você operar o sintético. Com essas premissas que eu estou falando aqui, tá? 100 dólares. Se você vai operar pela Rantec, você vai conseguir operar Dow Jones, Nasdaq, com essa gestão que eu estou passando para vocês, e o Shao. Beleza? Você consegue operar também com essa gestão que eu estou passando para vocês. Então, o link das corretoras estão aí na descrição do vídeo. Você pode abrir lá a sua conta na Vantage ou sua conta na Rantec e fazer as operações de acordo com o que eu estou falando. Certo? Os horários, a gente vai sempre procurar o horário onde o mercado tem maior volume, tá, pessoal? Então, abertura do mercado americano, abertura do mercado chinês, são os horários que eu vou estar operando e eu acho que é o horário que a maioria da galera vai estar operando também. Então, vamos trabalhar agosto nessa pegada e vamos tentar buscar em agosto de 20 a 30% de rentabilidade, galera, que dá aí 1% ao dia, né? Dá 1% ao dia. Então, se a gente buscar aí, vamos pôr uma meta aí, uma meta mais ou menos de 1% ao dia, pessoal. Ó, 1% ao dia. Mais ou menos vai dar uns 25% ao mês. Beleza? Então, agosto, a nossa meta é essa, bater 1% ao dia, tentar trazer para 25% no mês. Beleza? Então, aporte mensal, foco nos ativos de alta liquidez, sintéticos, índices internacionais, setup de referência, gatilhos de entrada, que é o que eu já falei, né? Que você precisa ter um gatilho definido. Isso não foi parte dessa aula. Mas agosto é o que a gente precisa fazer. É esse o plano para agosto. Então siga todas as regras que eu falei. Mantenha os 100 dólares e siga todas as diretrizes que eu falei para agosto. Chegamos em setembro. O que eu vou fazer em setembro, Samurai? Finalizou agosto. Vamos colocar um aporte mensal em setembro. Precisamos fazer aporte de setembro. Eu recomendo que você faça pelo menos 50 dólares. Lembrando, galera, eu estou sendo aqui bem... Estou deixando bem barato pelas condições da maioria, mas se você é um cara que você consegue aportar 500 e consegue fazer 100 por mês, vale a pena também. Você vai crescer bem mais rápido o seu capital, né? Então vamos lá, vamos falar que agosto, galera, em agosto a gente conseguiu fazer todas as operações, né? E finalizamos o mês aí, ó, com 125 dólares. Ou seja, a gente conseguiu fazer
um aporte bacana de 125 dólares, né? A gente conseguiu rentabilizar o nosso aporte. E agora eu vou vir com mais 50 dólares em cima desse valor. Eu vou para 175 dólares. Certo? 175 dólares. Eu consigo mudar a minha gestão de risco? Ainda não, galera. Ainda não. Continue operando com aquele risco de 1%, né? Que daria aí o 1 dólar por operação, para buscar 2 dólares por operação. Certo? Para buscar 2 dólares por operação. Então você vai arriscar risco de 1, retorno de 2. Continue fazendo risco de 1 dólar, retorno de 2. Risco de 1 dólar, retorno de 2. Para você crescer esse capital. Quando é que eu vou conseguir operar um pouco mais pesado? Eu recomendo você esperar sua conta bater 200 dólares, tá? A hora que ela bater 200 dólares, aí você pode colocar o seu risco de 2 e o retorno de 4 dólares por operação, seguindo as diretrizes. Lembrando que você pode arriscar por dia de 1 a 2% dessa conta, 4% na semana e 10% no mês. Isso aqui a gente não pode mudar, tá? Para que isso continue sendo consistente. Beleza? Então vamos pôr que em setembro, lá no dia... vamos pôr dia 20 de setembro, eu consegui chegar nos 200 dólares. Aí sim eu vou mudar a minha gestão de risco aqui, ó. E eu aconselho você o quê? Mudei para 2 dólares gestão de risco. Cara, se ela bater 175, se você perder e chegar no 175, volta no 1 dólar para 2 dólares, beleza? Até você chegar nos 200 ou passar dos 200. Não fica operando com a alavancagem se você não tem dinheiro na conta, beleza? Então, volta, diminui a mão para você voltar nesses patamares, certo? Então, plano para setembro é o quê? Fazer o aporte e buscar 200 dólares em setembro. Chegou em 200 dólares, a gente vai aumentar um pouquinho a nossa mão. Beleza? Outubro, galera. Como é que vai ser em outubro? Então, vamos pôr que lá em setembro, lá no dia 20 de setembro, bateu 200 dólares. A gente aumentou a nossa mão e fechamos setembro com 210. Tá? Vamos supor que a gente fechou setembro com 210. Então, a gente começa outubro aí com 210 dólares na nossa conta. Vamos fazer mais um aporte de 50 e agora vai para 260 dólares. A nossa continha que começou com 100, né? Maravilha. Vamos continuar na operação, operando com 2, arriscando 2, buscando 4. A gente mantém aquele nosso plano de máximo 2% ao dia de risco, 4% na semana e 10% no mês. Beleza? Continuei operando aqui, Samurai. Cheguei a 300 dólares. Vou fazer o quê? Você pode aumentar o seu risco agora para 3, para a gente buscar 6. Certo? Então agora eu tenho 300 dólares dentro da minha conta de capital inicial. Vou buscar 3, vou correr risco de 3 e vou buscar 6, ou seja, vou arriscar 1% para buscar 2%. Pessoal, mesma coisa. Bati 310 dólares, por exemplo, bati 310. Voltei para 275, diminui a mão de novo para 2 dólares e 4 dólares de retorno. Vocês estão entendendo? Então, fui para 310. Minha conta voltou, que eu tomei muito stop. Diminui a mão até você chegar nos 300 novamente. E aí continua indo gradativamente. Devagar, pessoal. Devagar. Certo? Chegamos em novembro, galera. Chegamos em novembro. Vamos novamente
Chegamos em novembro, vamos pôr que a gente chegou aqui com 350 agora, porque a gente está com uma conta melhor, está com um risco maior, então vai aumentando os nossos ganhos também. Então vamos pôr que a gente chegou em 350, bateu 350 em novembro, eu vou fazer mais um aporte, fui para quanto? 400. Fui para 400 dólares em novembro. Cheguei em 400 dólares, galera. A mesma coisa. Agora eu vou arriscar 4 para buscar 8. Certo? Vou arriscar 4 para buscar 8. Pessoal, voltei a conta para 375. O que eu vou fazer? Vou diminuir minha mão para 3 para buscar 6. Se você não estiver tão confortável, diminui mais um pouquinho. 2 para 4. Diminui um pouquinho mais. Por quê? Até você bater os 400 de novo. Bater os 400 de novo, você volta para a mão atual. E assim você vai conseguindo se alavancar. Certo? Vamos pôr que a gente chegou em dezembro com 470 dólares. Né? Vamos passar aqui o nosso... Chegamos em dezembro, que é o nosso plano final, com 400... Vamos por 450? Chegamos com 450. Fizemos um aporte de 50. E chegamos, então, em 500 dólares até o final do ano. Pessoal, é difícil fazer isso? Não, não é difícil. Mas você tem que ter consistência no aporte mensal e, principalmente, manter a cabeça no lugar. Porque é aqui que vai começar a mudar o jogo. Por que aqui começa a mudar o jogo? Porque aqui você vai estar arriscando 5 dólares e buscando 10 dólares, pessoal. 10 dólares começa a mudar o jogo. Por quê? Se você tiver 3 operações vencedoras, são 30 dólares. 30 dólares são 150 reais. Então aqui começa a mudar o jogo da maioria da galera que está operando, tentando fazer uma renda extra, tentando tirar um dinheiro do mercado. É aqui que vai começar a mudar o jogo devagar. Mas você teve que fazer um procedimento gigantesco para chegar até aqui. Vocês conseguem me entender? Então você passou por uma fase onde a sua cabeça entendeu que se você fizer aporte e se você seguir gerenciamento, você vai chegar aqui. Você vai conseguir chegar aqui. Claro que os ganhos, pessoal, eles são... Eu fiz os ganhos aqui que não tem como eu medir quanto que você vai ganhar no mês. Mas pode ser, cara, que o primeiro mês você faça 105 dólares e tá tudo certo. Faz um aporte. Vai para 155. Nem que você ganhe pouquinho, não tem problema. Vai fazendo aporte. O segredo aqui é a sua cabeça entender que você precisa aportar todos os meses um pouco de capital para você ter mais alívio e ir aumentando a sua mão de acordo com isso. Então, tenham em mente que você precisa fazer o aporte mensal. O aporte mensal é ele que vai te dar ar para você respirar dentro do mercado. Entendeu? E aí, ó, você conseguindo fazer o aporte mensal, você vai revisar, em dezembro você vai fazer uma revisão de tudo que você fez. Tudo que você fez. E claro, se você tiver uma grana para aportar, vamos supor que você tenha 500 que você conseguiu chegar e agora você conseguiu aportar mais 500. Maravilha, você chegou em 1.000 dólares, galera, em 1.000 dólares. E agora você vai ver a virada de chave começando a acontecer na sua vida, porque é a partir desse resultado que as coisas mudam na nossa vida, porque você vai conseguir arriscar um pouquinho mais, mas também você vai conseguir rentabilizar um pouquinho mais. Então, quando você chegar em 1.000 dólares, você vai arriscar 10 para buscar 20. E aqui o jogo muda, porque 3 operações vitoriosas dão 60 dólares, 2, 4, 6, 60 dólares no dia. 60 dólares no dia equivalem aí a quase 300 reais. E aí o jogo começa a mudar de verdade pra gente, tá? Então, se você não tiver esse plano, cara, não adianta. Você vai ficar entregando aí 100 dólares, 100 dólares, 100 dólares, 100 dólares pro mercado. Por quê? Porque você não tá tendo um plano. Você precisa ter o plano para seguir, certo? Então, ó, rotina, a gente tem que ter rotina. Faz um pré-mercado, chega antes no mercado, analisa, olha todas as análises antes, faz um checklist,
Entendeu? Quais ativos eu vou operar hoje? Vou operar 3. Então faz o checklist deles. Eles são os que estão em regiões melhores para você operar? Então é isso que eu vou operar. Anota, galera, anota. Pô, fiz a primeira entrada, deu gain, deu loss, entendeu? E faz a análise completa de tudo que você está fazendo. Então, ó, revisar o mercado antes da abertura, completar o checklist operacional, registrar as operações no diário, no final do dia, analisar os resultados, lições aprendidas e ajustar a estratégia para o próximo período, né? O próximo período seria o próximo dia. Então a gente precisa ter essa rotina, galera, mês a mês, todos os meses, olhar o que você fez e o que você deixou de fazer, para você conseguir a tão sonhada consistência. Conclusão, o objetivo inicial não é ganhar muito, pessoal, é permanecer no mercado, proteger o capital e construir a consistência. Então, essa aula aqui que eu passei para vocês, você vai construir uma consistência dentro do mercado financeiro nos próximos meses, até dezembro. Eu espero que você siga o plano, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai fazer diferença e vamos para cima, vamos ver se a gente consegue mudar o resultado de cada um aí, fazendo esse plano de trade, beleza? Valeu, até o próximo vídeo. Deixa o like, galera. Valeu!